tem dificuldades quanto ao horário, mas hoje eu preciso realmente. Deixa eu começar por uma pergunta. Quantos aqui se acham prontos espiritualmente? Acham que a tua vida espiritual está pronta, não tem mais nada para acontecer? Tem alguém aqui que se sente assim? Deixa eu falar por quê. Nós vamos ouvir uma canção. Eu não sei quantos conhecem, mas vamos ouvir uma canção. Hoje o que Deus tem a falar conosco é acerca da nossa vida espiritual, de como nós vemos, de como Deus vê e de como o diabo vê. Amém? Nós vamos tratar desse assunto. As crianças até 8 anos podem entrar. As demais, acima de 8 anos, não entrem hoje, porque há uma limitação que eu não sei qual é, mas, por favor, até 8 anos. Crianças até 8 anos podem entrar. Quando eu estava meditando na palavra para trazer nessa noite, me veio essa canção que a gente vai ter a oportunidade de ouvir e acompanhar a letra ali. Deixa eu explicar antes da gente tocar ela. É uma canção diferente do que habitualmente a gente canta na igreja. Nunca vi em igreja nenhuma cantar essa canção, mas é uma canção que fala do sentido da nossa vida, de como Deus faz com a gente. Se alguém tivesse levantado a mão dizendo, eu estou pronto, eu ia te falar assim, eu vou me despedir de você hoje, porque certamente você não vai ficar muito tempo aqui entre nós. Mas o fato de nós não estarmos prontos, às vezes gera em nós uma situação de, sei lá, às vezes a gente se sente incapaz, a gente se sente menor, a gente se sente acusado, a gente carrega culpa, né? Às vezes por nós sabermos que não estamos prontos. Sabe por quê? Porque existe uma obra que começou a ser feita em nós e ela vai ser completada até o dia de Jesus Cristo. Essa é a promessa bíblica. E às vezes a gente quer estar pronto logo, né? E a gente se cobra, a gente acha que está muito longe do ideal. Isso de uma certa forma até é bom. E aí João Alexandre fez uma música pensando nisso. Ele fez uma música que eu considero uma das mais lindas músicas feitas, apesar de não ser uma música congregacional para cantar assim no contexto de igreja, mas é uma declaração do que Jesus faz na nossa vida quando Ele está construindo a gente. Nós estamos em construção, amém ou não? Estamos sendo construídos a cada dia, melhorando, a cada dia alcançando um pouco mais. Vamos ouvir, se você puder também pode acompanhar a letra aí. Não sei quantos já ouviram essa música, O Tapeceiro. Não está funcionando? Pode voltar então, Julinho. Agora sim. João Alexandre aborda a nossa vida como um tapeceiro, Jesus como um tapeceiro, construindo a gente, fazendo a gente. E aí fez essa canção.
divinas que fazem contraste no meio das flores, nubladas e tristes. Se você olha no avesso, imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixará, tudo voltará pro viver. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, calma e glória. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das flores, nubladas e tristes. Se você olha o avesso, imagina desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo voltará pro viver. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida Ele está trabalhando em sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele não desistiu da gente. Aleluia. Ele não desiste da gente quando as circunstâncias da vida nos fazem pensar que Ele desiste. Ele não desiste da gente quando as pessoas desistem. Ele continua nos amando. Ele não desiste da gente quando o diabo acusa a gente e a gente se vê como incapaz, imperfeitos, como uma obra de um tapeceiro que está ainda em construção e que quando a gente olha no inverso, do lado inverso, não há beleza nenhuma, mas no fim das contas tudo vai se explicar. Queria ler um texto que está em Zacarias capítulo 3 e queria falar dessa realidade da nossa vida espiritual e dessa experiência que o sumo sacerdote Josué teve e que é relatado pelo profeta Zacarias. Quando eu estava meditando nisso, me veio um texto no coração, um sentimento de que talvez aqui esteja uma das maiores expressões de graça do Antigo Testamento. Porque às vezes a gente pensa assim, a graça é manifesta ou está manifesta no Novo Testamento, e só no Novo Testamento. Mas não é verdade. Quando você lê isso aqui, quando você medita na palavra de Deus, você começa a descobrir no Antigo Testamento a manifestação da graça de Deus para com a nossa vida. E a graça é o favor que a gente não merece. A graça é aquilo que a gente recebe sem merecer. Aquilo que acontece na nossa vida espiritual, no contexto de perdão, no contexto de regeneração, no contexto de reconstrução, no contexto de nova chance, de nova oportunidade. E a gente não merece nada disso. Isso é graça. Um dos textos do Antigo Testamento que trabalha isso é esse texto que nós vamos ler. No Novo Testamento tem uma expressão de graça que fala que a graça
do Senhor é manifesta a nós como uma onda, ou como as ondas do mar. É quando aquele texto que diz graça sobre graça, manifestação da graça sobre graça. E eu quero falar disso no contexto da nossa vida espiritual, porque às vezes a gente entende, a gente acha que para servir ao Senhor a gente não pode ter defeito algum, não pode falhar nunca, não pode em tempo algum fraquejar. E talvez eu esteja falando isso porque Deus quer restaurar o ânimo da nossa vida, não pautado naquilo que a gente faz de certo, mas pautado na sua graça. Amém? Você consegue compreender que o valor da nossa vida espiritual não está naquilo que a gente acerta, mas sim no fato de Ele manifestar a sua graça a nós todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se manifesta a cada manhã. Então quando você acorda na segunda-feira pela manhã, existe um monte de coisa te esperando que você nem sabe, e que certamente vão manchar, pode até vir a manchar a tua vida espiritual, sabe, e de alguma forma você se sentir culpado. Aí a palavra de Deus vem trazendo para nós, dizendo o seguinte: existe sobre nós, existe sobre a igreja, existe sobre aqueles que estão sendo construídos por Deus, uma convicção, uma certeza de que a graça, a misericórdia, o amor de Deus não se abalam mediante as nossas atitudes. Na verdade, Deus não depende que a gente acerte para que Ele possa trabalhar em nós. Eu não estou fazendo apologia ao pecado ou para que alguém viva uma vida como se não tivesse responsabilidade com Deus. É o contrário disso. Porque quando nós entendemos a graça, nós entendemos que ela vem sobre nós antes que a gente merecesse alguma coisa. E ela vem e nos alcança. Mas a partir do momento que temos qualquer experiência com a graça, nós começamos a trilhar um caminho mais excelente. Porque a graça nos sara, e aí a gente se levanta, a gente entende que Deus tem algo mais excelente para a gente viver, que a nossa vida espiritual não está debaixo de uma constância de queda, mas que a gente pode sobreviver às quedas. A gente pode sobreviver aos momentos de fracasso, a gente pode sobreviver aos momentos difíceis da vida, e principalmente no tocante à vida espiritual, que é quando a gente mais desanima. Quer ver o que mais desanima uma pessoa no contexto de reino de Deus? É quando ela se sente em pecado, ou quando ela se sente sem o seu devido valor, quando ela não consegue perceber o valor que Deus deu. E sabe qual foi o valor? Foi entregar o seu filho. Sabe qual foi o valor do filho? Foi se esvaziar para vir morrer. Quando eu estava meditando, me veio ao coração que o amor de Deus e do seu filho Jesus foi tão imenso que quem criou o homem, quem fez o homem com todo o sistema nervoso, foi o próprio Deus. E Jesus estava lá presente na hora que o homem foi criado, para saber que o sistema nervoso é o que conduz toda a dor do corpo. Você sabe disso? Se alguém toca em você, você sente por causa do sistema nervoso que está no homem. Quando Jesus se esvaziou para se fazer homem, Ele estava dizendo: eu sei que dor eu vou sentir. Pensa nisso. Aquele que fez o homem com todo o sistema nervoso, para que ele sentisse dor, e essa dor na verdade não é má, mas é uma dor para que você se proteja, para que você se cuide, porque senão você ia botar o dedo lá numa máquina, ele ia comer o teu dedo, ia esmagar o teu dedo, você nem ia sentir, ia perceber depois, estava sem dedo. Então na verdade é uma benéficia do Senhor para nós. Fez o sistema nervoso, fez o homem sentindo dor. Aí quando o pai diz assim: quem vai? Jesus diz: eu vou. Mas você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é que você vai passar? O que você vai sentir isso aí?
Sentir todas as dores que um sistema nervoso pode acusar. Eu vou sentir. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama a gente. E o seu amor, ele excede a todo entendimento. Alguém pode pensar, mas ele era Deus e aí ele não sentiu dor. Ele sentiu toda a dor que um ser humano pode sentir. Em todo momento, desde a primeira chicotada. Aliás, antes da primeira chicotada, porque existe uma dor do íntimo do ser, quando você é acusado de ser um malfeitor sem ser. Quando você recebe a culpa que você não tem. Já aconteceu com você? Dói a beça, já começa a dor interna. E aí depois vem a primeira chicotada. E aí depois vem a zombaria. Você é o filho de Deus. E o chicote, aquele filme do Mel Gibson, ele chega a ser, chega a ser difícil da gente ver. Tem um momento da chicotada que o chicote arranca a carne. E a dor estava ali, expressa. E aí, como se não bastasse, agora coroa ele, né? Rei, coroa ele. E os espinhos entram. E toda essa dor tinha sido prevista, tinha sido contemplada, mas ele não desistiu da gente. Continuou amando a gente. Continuou se entregando por nós. Porque, para quem não sabe, Jesus não foi pego para ir para a cruz. Ele se entregou. E ninguém conseguiria, ou ninguém o levaria sem que ele se entregasse. E aí a dor dos cravos, que a irmã fez sinal ali. A dor dos cravos. Agora, depois da dor do coração, do íntimo, sabe? De receber culpa que não tinha. Vem as dores das costas, vem as dores da cabeça. E daqui a pouco vem as dores dos cravos. E cravam ele na cruz. E todas essas dores previstas, ele sabia que ia passar. Ele passou porque ele ama a gente. E ele passou porque ele estava vencendo Satanás com isso tudo. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando a vida já estava indo embora, a espada, a lança, é penetrada, a dor. E é assim. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Ele quis assim. Ele planejou dessa forma. Por amor. Por amor. Quando eu faço uma abertura como essa e leio o que está acontecendo na vida do sumo sacerdote Josué, eu entendo que não é qualquer coisa mais. Não pode ser qualquer coisa que vai me tirar da presença do Senhor. E eu estou falando isso porque essa talvez seja a essência do Evangelho. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa talvez seja a essência de todo o Evangelho. Porque o sumo sacerdote Josué, nesse momento, estava tendo uma experiência que espelha a nossa vida espiritual. Espelha as experiências que temos na vida espiritual. E eu vou tentar explicar isso rapidamente para que você compreenda. Vamos ler esse texto até onde for necessário. Vamos lá. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Deixa eu só falar sobre o sumo. O sumo é o sacerdote dos sacerdotes. Existia uma linhagem de sacerdote e existia um líder sobre eles. E Josué era sumo sacerdote. Ele era uma liderança sobre o sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas
e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenância, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está falando de Jesus, né? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? Aí já está no quarto. Para aí, Julinho. Estou no quarto. Então, deixa eu tentar falar com você sobre essa realidade da nossa vida espiritual e de como essas coisas se manifestam e de como essas coisas são vistas. Primeiro plano. Existem pessoas que acreditam que uma vez um homem sendo consagrado a algum ministério ou alguma função, ele não erra. Ele está num patamar de que ele não pode mais errar. Aí a gente vê o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, um homem semelhante a nós aqui. E esse homem, num determinado momento, tem uma experiência na sua vida, e essa experiência aponta para a nossa realidade espiritual. Por que aponta? Primeiro, ele se sente sujo, ele se sente com menor valor. E eu comecei dizendo sobre o nosso valor para que você compreenda a grandeza do valor e do amor de Deus para conosco. Quando ele se sente assim, ele acha o inimigo, o opositor, com uma das suas principais armas, que é a arma da acusação. E a arma que ela nos atinge para nos gerar vergonha. E muitas vezes nós, igreja, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, na nossa caminhada, olhamos para nós e identificamos falhas e problemas e situações. E quando nós observamos isso, tendemos a acreditar que Deus já está nos colocando para fora, que Deus já está nos expulsando da sua presença, que Deus não quer mais essa comunhão, que aqui todo o sacrifício feito por Jesus agora já perde um pouco o valor, porque a minha realidade do momento é essa aqui, ó, estou sujo, estou arrebentado, pequei, errei, falhei, estou com problema. E aí, nesse episódio aí, aparece o opositor, aparece Satanás. E essa é uma figura, amados, que nós não podemos dispensar de falar nesse momento. Tem alguém destro aqui, dos pastores? Destro? Você é destro? Vem cá, pastor. Vem cá. Sobe aqui, me ajuda aqui. Eu não sei quantos lembram, mas na pregação do domingo passado nós falamos sobre ele segurar na nossa mão direita, ok? Nossa mão direita. É o que representa força, sim ou não? É o que representa a nossa força, principalmente e muito especialmente para os destros. Mas quando a Bíblia fala dele pega na sua mão direita, que ele te sustenta pela mão direita, ela está falando de força. Esse texto mostra que o opositor, ele pega o nosso lado forte e se opõe a ele. Perceba que ele está ao lado direito de Josué e fazendo oposição a Josué naquilo que ele achava. E por isso eu disse uma coisa que eu quero que fique como chave nesse momento.
Não é o que nós fazemos, mas é o que a graça de Deus faz. Porque se for pela força do nosso braço, nós certamente seremos vencidos. Mas Satanás precisa saber disso, o inferno precisa saber, nós que viemos a este lugar precisamos entender isso. Não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor em nós. Porque quando Satanás olha para nós, ele fala assim: ei, você é forte, mas a tua força é limitada. Eu vou te provar que a tua força é limitada. No teu lado direito, que é a tua maior força, eu vou criar uma resistência nela. Onde é a tua maior força? Onde é que você acha que você é mais forte espiritualmente? Onde é que você acha que você arrebenta espiritualmente? Eu vou criar uma resistência aí, nessa área, e vou mostrar que você não é forte. De fato, amados, se nós formos confiar na força do nosso braço, nós não somos fortes. Se ele dissesse assim: eu vou ficar à tua esquerda, você, sabe, a esquerda, no caso de quem é destro, é o braço mais fraco. E aí Satanás diria: eu vou te vencer só na tua fraqueza. Mas esse texto mostra que Satanás se opõe a nós também na nossa força, naquilo que a gente acha que podemos, que arrebentamos, que somos bons, naquilo que a gente acha que a gente consegue superar sozinho, não precisa de ninguém, que eu sou forte. Esse contexto de força no âmbito espiritual, deixa eu dizer uma coisa para você: confie todas as coisas, inclusive a tua força, no Senhor, porque fora dele nós não somos nada. A Bíblia diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos, porque Ele é a nossa força. Aleluia. Ele promove essa força em nós através de diversas formas. Uma delas é gerando alegria no nosso coração. E Satanás, ele se opõe na nossa força gerando tristeza, procurando gerar tristeza. Quando a tua casa encheu, gerou tristeza, preocupação, angústia no teu coração. Satanás tenta se aproveitar de circunstâncias naturais da vida para gerar tristeza, para gerar oposição, para dizer: você é fraco, você não pode. Você, no âmbito da tua maior força, você não pode comigo. Mas ele esquece que tem uma palavra de Deus que fala que o Senhor, através de nós, subjugaria Satanás e o colocaria debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. E não é na nossa força de fato, não é. Não é no nosso lado mais forte que nós confiamos. Nós não confiamos no nosso lado mais forte. Nós confiamos na obra redentora, na obra purificadora, na obra restauradora, na obra de amor manifestada na cruz, em tudo aquilo que Jesus fez por nós. E é nisso que precisamos confiar. Quando a oposição vem do nosso lado mais forte, que a gente acha: não, vamos, deixa aqui, isso aqui eu resolvo, deixa aqui, isso eu arrebento. Não arrebenta, amados. Em você mesmo, em nós mesmos, nós não conseguimos, por maior que seja a nossa força. E eu quero te falar isso porque, na verdade, existem três formas de olhar: a forma como nós olhamos, a forma como Deus olha e a forma como o diabo olha. E o diabo, ele é sempre diabo, é sempre acusador. Ele sempre vai tentar minar a gente, angustiar o nosso coração e dizer: você não pode, você não consegue, você é sujo, você peca, você erra, você não pode nem subir no altar, você não pode falar do amor de Deus para ninguém, você não pode testemunhar da sua vida para ninguém, porque você tem problemas, porque de alguma forma você foi atingido pelas águas assim como todos os outros foram. Então você é fraco. E aí o Espírito vem trazer à igreja nessa noite: a tua força não vem do teu braço, a nossa força não vem do nosso braço. Aleluia. A nossa força vem do Senhor. Glória dos exércitos, aquele que fez os céus e a terra. Ele é a nossa força. Obrigado, Deus abençoe. E aí começa com as artimanhas e as armas do inferno, que é acusar, que é mostrar como a gente é. Isso me faz lembrar da realidade da vida de Jó. Você lembra quando os anjos foram se apresentar diante de Deus? Satanás foi entre eles. E aí o Senhor, com muito orgulho de Jó, fala dele,
Tá? Ele fala assim, sabe por quê? Porque você tem cercado ele de cuidados, porque você tem dado tudo o que ele quer, porque você tem feito isso. Agora tira o que ele tem, atinge ele. Sabe o que Satanás estava dizendo? A força dele está nas riquezas que ele tem, a força dele está na família que ele tem, a força dele está nos seus bens. E aí Deus fala para ele assim, a força dele está em mim. Em outras palavras, é a resposta que Deus dá quando Deus fala assim, então vai lá e toca. Para mostrar que a força não estava naquilo, mas a força... Sabe o que o nosso maior erro é quando a gente coloca a nossa força, a nossa esperança, todo o nosso coração em coisas que não vão resolver a nossa vida, nem espiritual, nem material. Às vezes as pessoas deixam de ser fiéis ao Senhor em alguma área porque a sua convicção é que aquela situação ali é o controle dele, é a área dele, ele que domina, ele... O senhorio de Cristo em nós espelha que todas as coisas da nossa vida pertencem a Ele, são dele e para Ele. Isso é senhorio. E aí, quando a gente discorre, volta lá no início, Juninho, por favor. Quando a gente discorre aqui sobre essa questão da forma como o diabo vê e que o diabo fala, ele diz, olha, ele mostrou no sumo sacerdote Josué, eu já disse isso. Isso aqui, querido, é para mostrar que não depende nem de cargo, nem de função. Tem gente que acha, não, o dia que eu for um diácono, a situação da minha vida vai mudar, porque aí eu vou ser muito forte. Deixa eu falar uma coisa para você. À medida que essas funções vão sendo atribuídas no meio do corpo, Satanás toma conhecimento e o demônio que vem te opor é mais forte do que o que te opunha. Tem gente que fala assim, não, mas aí eu vou ser mais... Irmão, não pense assim. E também não depende do tamanho do demônio que vem. Nem quem é que foi mandado do inferno para perturbar essa vida. Depende do Senhor. E o apóstolo Paulo, num determinado momento, sofrendo as angústias do ser, ele fala uma coisa muito interessante. Eu clamei, eu orei, eu pedi para que Deus tirasse o espinho que estava na minha cara. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí, estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, assim o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Sabe qual era o destino nosso? Era queimarmos no fogo até desaparecer, até virarmos pó. Você já queimou um churrasco, carvão? Que é o tição que pega fogo lá. Sabe qual é o destino daquele carvão se você não tirar ele dali? É virar pó. É essa a expressão usada. Sabe o que ia acontecer na vida do Júlio? Ele ia virar pó, ele ia ser queimado, ele ia ser destruído, ele ia ser arrebentado. Sabe o que ia acontecer na sua vida? Era isso, é isso que estava previsto. Mas a palavra de Deus diz que nós, eu e você, diga aí para o seu irmão, você também, nós somos como um tição tirado do fogo. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A expressão de salvação implica nisso. Nós não vamos acabar como o diabo pensa que nós vamos acabar. O nosso fim, o projeto de Deus, o tapeceiro trabalhando na nossa vida, vai fazer com que aquela história que parece não ter nem sentido, uma linha que vai para lá, outra linha que vai para cá, 1000 desvios, ela se resume numa bela obra de arte. Aleluia. Você, a tua vida, o teu coração, a tua vida espiritual, ela é uma bela obra de arte das mãos do Senhor. Amém. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Gente com cargo, gente com função, gente com hierarquia, também em determinados momentos se sentem assim. Vida espiritual, às vezes enfraquecida, às vezes nos sentimos enfraquecidos na nossa vida espiritual. A gente se sente
Sabe, hoje não dá nem para ir para a igreja, porque eu não consigo nem abrir a boca para cantar. Eu não consigo nem levantar a mão para fazer nada. Vestes sujas, comprometido às vezes. Mas o Senhor vai fazer uma linda obra hoje. A obra de restauração do Senhor, ela não é só para quem nunca ouviu de Jesus. Ela é diariamente para quem está aqui, para nós. E aí, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, diz o Senhor dos Exércitos. Dentro do contexto de reino de Deus e de evangelho, vai ter sempre um momento, até a volta de Jesus, vai ter sempre uma oportunidade, vai ter sempre um momento de recomeçar, seja para quem for. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa e às vezes isso acontece com a gente. Se você tem um cargo, tem uma função, como tinha Josué, o peso de uma situação desfavorável, de uma mancha, de um erro. Quer ver uma coisa? Eu vou falar de coisas simples, não estou falando de absurdo, não. Se uma pessoa não tem cargo nenhum, ela por algum motivo discute com uma outra pessoa, seja em casa, seja na rua, no trânsito, você discutiu. Não sei o que, porque você, não sei o que, e aí você se sente que aquilo está errado, que não deveria proceder daquela forma, mas você fez. Quando você tem um cargo, uma função, quando Deus te chamou, porque a Bíblia fala isso, né? A quem muito é dado, também muito será cobrado. Quando nós estamos no contexto de liderança, até essas pequenas coisas, seja uma discussão em casa, seja uma discussão com o vizinho, seja uma discussão, a gente tenta evitar essas coisas, mas às vezes isso acontece, bate lá na nossa porta também e está lá. E eu vou te falar, se é comigo, eu saio dentro de uma situação como essa, destruído, arrebentado. Porque, na verdade, a expectativa, eu sei que a expectativa de Deus é que eu vença isso. São obstáculos e circunstâncias que vêm para que eu vença. E aí, simplesmente, eu fui reprovado naquilo que veio. E às vezes vem para perturbar a gente. Às vezes se levanta lá em casa, lá na rua, lá no trabalho, se levanta para perturbar a gente, para tirar a gente do centro. E aí a gente às vezes perde realmente o centro e fala o que não deve, age como não deve, né? Chuta o balde. Isso traz um peso e a gente fica mal. O sumo sacerdote, eu não vejo Josué aqui expressando coisa alguma. Você vê Josué falando: não, peraí, essa mancha aqui foi por causa do que eu passei ali e sujei aqui. Mas na verdade a minha roupa não é assim. Josué não se justifica. Sabe por quê? Quem nos justifica é o Senhor. Aleluia. É o Senhor que compra as nossas lutas, o Senhor que compra as nossas batalhas. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que sabe o que está no teu coração. É Ele quem vai purificar você. É Ele quem vai lavar você. É Ele que vai trocar as suas vestes. É Ele que vai trabalhar a tua vida espiritual. É Ele que vai melhorar você. E é isso. Porque às vezes a gente fica naquela expectativa, não, que nós vamos, sabe? Ou tentando às vezes se justificar. Não, olha só, isso aqui aconteceu por causa disso. Mas Ele também me tirou do sério, porque se Ele não falasse o que Ele falou, eu não estaria, eu não fazia, eu não trabalharia, eu não retrucaria da forma como eu fiz. E às vezes essas coisas não é o que Deus quer ouvir. E aliás, Deus não quer ouvir isso. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: Josué tinha um problema e as suas vestes estavam sujas. Ele estava comprometido sim para ministrar ao Senhor, para dar ao Senhor aquilo para o qual ele foi chamado para fazer, que era ministrar ao Senhor. Ele era sumo sacerdote, ele liderava os sacerdotes, ele estava em uma posição de liderança. E daqui a pouco aparece uma mancha lá.
Suas vestes estavam sujas. Satanás começa querendo lhe opor, acusar, mostrar para ele: você não vai, você não pode, você não vai para a igreja, não adianta você ir para a igreja. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Do inferno. Não adianta você ir para a igreja, porque você vai para a igreja, não acontece nada, não muda nada, você continua igual, blá, blá, blá. Isso é do inferno, mano. Repreenda essa voz em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que Deus vai tratar de você. É nesse lugar que Deus vai tirar as suas vestes sujas e vai te dar vestes novas. E quando você sair daqui, Ele vai procurar as suas vestes sujas e Ele não vai encontrar, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E às vezes a gente fica abatido, a gente para por causa das vestes que estamos vestindo, da culpa que trazemos dessas vestes. Que veste? Como é que eu posso ministrar? Como é que eu posso ir para a igreja no estado que eu estou hoje? Como é que eu posso adorar no estado que eu estou hoje? Que eu estou com raiva, que eu estou com... A pastora Zenilda estava com raiva lá atrás na igreja. Que pecado terrível esse. E às vezes é isso que a gente sente. O nosso coração está assim. O diabo se aproveita disso. É isso que o texto diz. Ele se aproveita. Ele vai falar: é isso mesmo. Tu não pode mesmo não. Não vai não. Vai para a igreja não, cara. Não vai cantar não. Não prega para ninguém, hein? Se a pessoa passar do teu lado e falar: quero ouvir de Jesus, você diz: eu não sei de Jesus. Não fala. Não prega. Você não pode. Deixa eu falar para você ficar convicto da obra de Deus na tua vida. Você pode, amados, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos lava. A obra não é tua, a obra é dele. Aquilo que vai acontecer na tua vida espiritual não depende de você, tão somente. Posicionamento sim, claro, preciso estar em Deus, mas depende daquele que te levantou, daquele que te comprou. Eu já falei para você do valor que você tem. E aí é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar. Você não consegue perdão dos teus pecados em você mesmo. Tenta perdoar os pecados que você faz. Você não consegue. Não, eu me perdoo. Você não vai estar isento dos seus pecados. Mas aquele que nos justifica é o que troca as nossas vestes. É o que diz: olha, as tuas vestes sujas eu tiro, coloco outras vestes em você. Não vejo Josué dar uma palavra. Talvez ele tenha orado sim no contexto de arrependimento, porque essa obra acontece quando a gente se rende, quando a gente se entrega, quando a gente diz: Senhor, realmente. E essa obra acontece aí. Mas, sabe, eu queria que você compreendesse: a nossa vida espiritual está na mão do Senhor. Quando o diabo acusar você e disser: não vai porque você não pode, não vai porque você fez isso, não vai porque... Sabe por quê? Porque todas essas situações que podem acontecer na vida de qualquer um, que às vezes a gente atribui tudo ao diabo. Foi o diabo que levantou fulano, foi o diabo... Deixa eu falar uma coisa: às vezes não é o diabo que levantou ninguém, mas o diabo usa a circunstância que aconteceu contigo, a situação que aconteceu, ele usa para te atingir. E aí ele pega essa situação de Josué e fala: tuas vestes estão sujas, você não é forte, você não pode, você não consegue, as tuas vestes estão sujas. Aí há uma interferência do anjo. E no contexto geral dessa palavra, existe a apresentação de Jesus, porque isso está escrito na tua Bíblia, está escrito aqui de uma forma grafada, né? Uma forma grande, para destacar o renovo. Renovo aponta para novas oportunidades. Renovo aponta para aquele que traz novas chances, para aquele que gera em nós. É tudo que o diabo não quer. O diabo quer que você acredite que a tua chance se esgotou, que você teve a sua oportunidade e agora já era. Mas vem aí o renovo. O renovo está aí. O renovo está aqui nesse lugar. Seu nome é Jesus. E ao nome de Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. E o seu nome está sobre todo nome, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. O que eu não posso? O que eu não consigo? O que sozinho eu não faço? O Senhor Jesus faz. Ele faz por você.
Não é uma questão de o que eu faço então para trocar as minhas vestes. A única coisa que biblicamente nós entendemos que deve ser feito para trocar as nossas vestes é arrependimento, é se render, é dizer: Senhor, eis-me aqui, pode fazer a obra em mim. Eu não sei como fazer, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor pode fazer a obra em mim. Pode fazer, Senhor. Eis-me aqui. E a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Haverá comunhão de novo com o Espírito Santo. Essa é uma palavra, amados, para trazer a você novas perspectivas para a sua vida. O ano de 2013 está encerrando. Nós vamos entrar num ano novo. A gente faz um monte de planos e projetos para o ano seguinte. Mas eu queria que você fizesse planos e projetos para o ano seguinte no contexto da sua vida espiritual. E que a sua vida espiritual estivesse firmada nele. Que o renovo de uma passagem de ano, um renovo viesse sobre a tua vida para te trazer esperança, para te trazer alegria, para te trazer novamente a uma posição que você precisa estar em Deus, para estar nele. Mas eu não sou ninguém, eu tenho as minhas vestes sujas. De novo, ponham-lhe uma mitra sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Na verdade, há um respaldo de Deus para essa palavra que eu estou dizendo. O anjo do Senhor, que estava de pé, estava respaldando essa obra linda. Eu já lidei com pessoas, eu vou encerrar. Eu já lidei com pessoas que carregavam em si muita culpa. Muita culpa. Culpa do seu passado, culpa das acusações do inferno, e elas não conseguiam muito bem conviver. Hoje eu tenho ouvido o testemunho de algumas delas, do tipo: Deus está me curando dessas coisas, Deus está me sarando daquilo que eu achava que ia morrer sobre mim como uma espada. Porque o Senhor faz essas coisas. Sabe quem troca as tuas vestes? Não é você, é o Senhor. Espiritualmente falando, é Ele que renova as nossas forças. É Ele quem trabalha o nosso ser. É Ele quem muda a realidade da nossa vida. É Ele quem trabalha aquilo que a gente acha, por um lado, que é forte, mas que a gente não está conseguindo superar. É Ele quem faz essas coisas todas. E essa é uma noite de renovo. Esta é uma noite de transformação. Essa é uma noite de rendição ao Senhor, para dizer: Senhor, eu quero então o renovo da Tua presença na minha vida. Torna a dar-me a alegria da salvação. Eu quero mais uma vez sentir o gozo de estar na Tua casa, na Tua presença. O inferno me convence que o melhor lugar para eu estar é na minha casa, na solidão do meu lar, do meu quarto. Mas o renovo está presente aqui nesse lugar. Não que ele não esteja lá, está lá também. Mas nesse lugar é onde ele se manifesta para você de uma maneira para que você compreenda que o seu amor com a tua vida é maior do que o que a gente imagina. A forma como Josué se via talvez fosse aquela da culpa mesmo. Realmente eu não posso nem falar nada para Satanás, porque eu realmente estou errado. Realmente eu trago as manchas aqui. E aí eu vejo o Senhor olhando para essa circunstância entre o acusador e o acusado, interferindo como aquele que nos justifica, né? A Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor quem os justifica. Então eu vejo assim, o anjo do Senhor estava ali, olhando, tomando conta, observando, cuidando da vida de Josué, e de repente vem uma acusação. O acusador se apresenta e começa: Josué, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Dizem que Lutero passou por uma experiência semelhante. A história conta que Lutero, num determinado momento, Satanás se apresentou a ele e começou a apresentar os seus pecados. Começou a falar: Lutero, você fez isso, olha aqui, a lista é essa, tamanha e grande.
E aí foi: você não fez isso, Lutero? Fiz isso. Você não fez isso? Fiz também. Fez isso? Fiz também. Fiz também. Acabou, Satanás? Acabou. É esse tamanhão todo aí. Legal. Agora deixa eu te dizer o que Jesus fez em mim. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. A culpa está cancelada. O pecado foi cancelado. Foi no seu amor. Foi no seu amor. Não foi um esforço que eu fiz. E aí eu vejo a situação, o anjo ali e Satanás falando: Josué, você está frito, você não vai a lugar nenhum, sua vida espiritual não vai evoluir, você não vai conseguir, você não é digno de liderar os sacerdotes da casa do Senhor, você não é digno de ministrar aos homens na casa do Senhor, você não pode, Josué, você está sujo. E aí eu fico imaginando o que estava passando por sobre ou dentro do coração de Josué, que ficava olhando aquela situação e falava: e é verdade, o que ele está dizendo é fato, eu estou sujo, eu estou arrebentado, eu estou assim mesmo. E aí, sem conseguir se justificar, ele escuta uma voz que diz: opa, esse aí do qual você está acusando, o destino dele era virar pó de carvão, mas ele foi tirado como um tição que é tirado do fogo. E estas vestes sujas eu estou dando ordem sobre elas agora. Estou mandando arrancar essas vestes e colocar vestes novas, limpas, para a glória daquele que o chamou. Quero parar aqui. Dá para repetir aquele vídeo? Deixa eu orar com você que entrou nesse lugar, trazendo consigo circunstâncias da sua vida que tem te incomodado, no contexto de culpa, no contexto de acusação. A nossa dívida ela foi cancelada. A Bíblia fala que o escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado e cancelado. Deixa eu contar, já falei isso aqui numa outra vez, mas deixa eu contar como é que funcionava o escrito de dívida. Todo aquele que era infrator, cometia algum erro, ele era preso. Quando ele era preso, era obrigatório, era por lei, colocado ao lado da sua cela o escrito de dívida. O que ele fez? Estava ali. Tudo aquilo que ele havia feito estava ali. Para que as pessoas, ao visitarem as celas, já olhassem e já soubessem: ó, aquele cara ali é isso, ó. Ele é estuprador, ele é matador, ele é sanguinário, ele é... Então as pessoas já identificavam, olhavam o escrito de dívida e, né, no seu íntimo, no seu coração, já o condenavam. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus faz com o nosso escrito de dívida? Ele cancela, ele rasga, ele paga. Ele fala: não há mais escrito de dívida sobre a tua vida. Quando Satanás busca essa acusação, amados, deixa eu te falar, e eu quero orar nessa noite exatamente para que haja liberdade em Deus, uma liberdade espiritual que Deus venha promover na nossa vida, na tua vida. Isso que promoveu na vida de Josué, sabe, uma liberdade. Opa, peraí, essa acusação que vem de longo tempo, tem pessoas que trazem consigo pecados, angústias, tristezas, às vezes situações que... E ontem eu estava numa igreja, estava ouvindo isso, a pastora ministrando, ela falando: às vezes foi o que fizeram com você, e você acabou não se libertando disso. Fizeram com você e você continua trazendo isso com você, e carrega esse fardo. E o Senhor Jesus está aqui hoje como um renovo, dizendo: olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é para carregar esse fardo mais. Que angústia é essa? Que tristeza é essa? Que decepção? Às vezes foi uma situação lá atrás, mas você não se liberta, não se livra disso. E hoje você entrou nesse lugar porque Deus quer mudar isso. Eu queria colocar essa canção para a gente
entender que essa é uma obra que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noite. Pode ser. Se você quer oração no tocante a isso que nós estamos tratando, é se liberar mesmo. Eu preciso servir a Deus e tem alguma coisa que me impede, tem alguma coisa que me trava. Você pode sair do seu lugar, se você tiver coragem para isso. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar junto. E aí nós vamos fazer isso juntos aqui. Porque Deus quer mudar essa realidade. Porque Deus não quer pessoas cativas. Vai fazer o seu trabalho. Mudança paciente o seu não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o avesso, imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, Teu sangue nos purifica de todo pecado. obra de arte. Nós proclamamos liberdade aqui neste lugar. Teu Espírito está nesse lugar. E é o Espírito que nos liberta. É o Espírito que traz liberdade ao cativo. E nessa noite, alguns dos teus filhos estão no teu altar, estão diante do teu altar para declarar isso. Precisam de uma obra linda, trabalhada por ti. Uma obra que só tu consegues fazer. Existem pessoas que podem ter passado tanto tempo, não conseguem se libertar das circunstâncias, das situações. Mas nessa noite nós proclamamos liberdade ao cativo. Declaramos no mundo espiritual: não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem nos justifica. No sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós repreendemos toda a culpa, nós repreendemos toda a acusação, nós repreendemos tudo aquilo que o inimigo intenta contra a vida dos meus irmãos. E declaramos, Senhor, todos eles, nesta noite, recebem vestes novas, óleo de alegria, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha, Senhor, confirmar o coração, mudar as circunstâncias, fazer-nos perceber que o Teu amor é maior do que o que nós possamos alcançar. Que o perdão do nosso pecado não depende de nós, a não ser no âmbito do arrependimento. Mas nessa noite, Senhor, completa a Tua obra aqui. Que Tu possas dar certeza, convicção agora aos irmãos que aqui estão,
a esses que vieram corajosamente à frente dizer: eu preciso estar livre, eu preciso ser purificado, eu preciso trocar as vestes, eu preciso da certeza e da convicção de que o Senhor me perdoou, eu preciso ter convicção e certeza de que eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. E agora, Senhor, tu possas confirmar, selar essa palavra ministrada no coração de cada um, e que isso jamais se apague, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que tu atinjas profundamente o ser, o coração de cada um, e que não haja mais acusação, porque não há mais acusação. O escrito de dívida está cancelado pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós declaramos isso, e que o mundo espiritual entenda: neste lugar, nesta hora, está havendo uma transformação, o renovo está chegando, e nós temos o poder do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro para purificar, para lavar, para trocar as vestes, para mudar, para dar uma nova oportunidade, para dar uma nova chance, para dar uma guinada na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Te pedimos isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai embora agora. Fica aqui, você que precisa. Eu queria que na igreja, os irmãos, pastores, pastoras, viessem aqui abraçar esses irmãos, dar um abraço, sabe aquele abraço espiritual? Os irmãos com os irmãos e as irmãs com as irmãs. Pode sair pastoras, diaconistas, obreiros, mulheres, gente de Deus. Pode sair do seu lugar. Você que quer fazer isso, quer cumprir uma obra linda de Deus aqui na frente. Vem aqui, ó, tem pessoas que precisam ser abraçadas aqui. Eu queria que você desse um abraço, porque existem abraços que libertam. Esse é um deles. Esse abraço é um abraço que liberta. Então você pode ser usado por Deus nessa noite para trazer libertação. Você pode fazer isso. Dá um abraço aí, um abraço forte mesmo nessas pessoas que aqui estão, porque existem pessoas aqui que estão sendo livres agora, libertas agora pelo poder do nome do Senhor. Amém? Filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar aquela música. Pode ficar aqui. Aleluia.